Vou abrir aqui a tela do Photoshop e vocês vão poder me ver aqui, tá bom? Então, gente, é o seguinte, sobre essa comunidade aqui no Discord, ela é uma extensão, tá bom? Do nosso grupo lá no WhatsApp, né? Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, depois a gente manda o link aí, tá? Mas o objetivo dessa comunidade aqui é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente compartilhar conhecimento. Qualquer pessoa que tiver um conhecimento aí, uma especialização, pode preparar uma aula e apresentar aqui, tá bom? No meu caso, como eu estou me especializando em colagem, eu estou agora apresentando essa aula sobre colagem e a gente vai usar o Photoshop e o After Effects. Lembrando que são duas aulas, tá? Hoje vai ser a primeira aula, a gente vai focar no Photoshop, amanhã a gente foca no After, beleza? Sobre mim, eu me chamo Victor, né? Mas nas redes sociais eu uso o pseudônimo Chucrutz e eu tenho o meu estúdio criativo que é o Motion Cruz, tá bom? Ainda sobre a comunidade, né? É importante destacar o seguinte, que quem criou essa comunidade aqui foram três pessoas, que foi o... Deixa eu pegar os nomes aqui, gente. Foi o Gabriel Nascimento, junto com o Juliano, tá? Que eles tiveram essa ideia de criar aqui o Discord e essa comunidade Motion Rangers. E o Abner, ele trabalhou aqui no Discord, ele que preparou toda essa estrutura aqui no Discord, tá bom? E, bom, gente, e é isso, né? Basicamente já dei a introdução do que a gente vai aprender na aula. Vamos vir aqui agora pro Photoshop, que é a parte que interessa. Eu vou estar aqui, como eu já falei, né? Então eu separei esse arquivo aqui, que é de um dos meus projetos, que é aquele da mulher na tempestade, né? Aqui eu tenho as camadas separadas. Essa é a imagem original, tá bom? Essa é a imagem que eu peguei lá na internet. Quando eu pego a imagem assim, eu costumo fazer um recorte inicial, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Não tem nenhuma camada separada aqui, tá bom? E ela tá desse jeito. Só que depois que eu faço esse recorte inicial, eu faço alguns outros recortes, né? Inclusive, às vezes ele sai muito diferente do que é esse daqui. E esse é o recorte aqui já com as camadas separadas. Vocês veem que já não tem mais os pés, né? Tem algumas partes que estão um pouquinho lavadas, as texturas, né? Porque eu tive que reconstruir tudo isso daí. Aqui eu não vou reconstruir essa imagem específica. Eu separei outros dois projetos que a gente vai fazer isso. Mas vamos seguir aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Essa aqui é a separação das camadas, né? Que eu fiz. É um estágio bem inicial da separação, tá? Mas além dessa separação aqui das camadas, em alguns projetos eu costumo recolorir, né? O design. E eu recolori baseado nessa palheta aqui. Aí ficou desse jeito aqui. Tá? Depois de recolorir, depois de jogar umas texturas, né? Então, ó, tudo separadinho. Já pensado em fazer animação lá dentro do After Effects. Mas tá bom, isso aqui só foi para introduzir as etapas que eu faço para separar a camada. Eu pego a imagem, faço uma separação inicial, depois faço uma separação um pouquinho mais complexa, né? Mas a gente vai aprender isso aqui num outro projeto. Deixa eu abrir aqui pra gente. Eu separei esse projeto aqui. É um projeto que talvez vocês conheçam, que vocês viram lá na comunidade do Motion Insider, né? Quem fez esse design aqui foi a Beatriz Ortiz, tá bom? Ela manda muito na colagem, tá? E geralmente quando o designer manda um arquivo para vocês, como eles não têm às vezes o conhecimento do que a gente vai fazer na animação, eles às vezes mandam um arquivo pra gente dessa forma aqui, ó. Eu vou separar aqui, ó. Você mexe tudo junto, né? Mas no projeto final, eu tô com esse bug aqui no Photoshop, mas ignoro, tá? No projeto final, caramba, gente, pera aí. Deixa eu só ver aqui, ó. Isso, ó. O designer manda a imagem dessa forma aqui, ó. Tudo junto, né? Mas quando eu penso na animação, eu imaginava esses dedos mexendo, né? Eu imaginava essa colher, ela saindo da mão do personagem. Daí eu fiz essa separação aqui das camadas, ó. Então eu vou mostrar pra vocês as ferramentas que eu uso para fazer justamente essa separação aqui. Mas aí a gente vai fazer isso aqui num outro arquivo que eu preparei, que é o terceiro arquivo. Então, ó, já está tudo aqui no esquema, ó. Pode ver que está tudo separado aqui, tá bom? E tá do jeito que o designer mandou, ó. Isso aqui tá tudo junto. Eu vou ensinar vocês a separar esses elementos aqui. Então, como que a gente faz? Deixa eu isolar esse arquivo aqui. Se você segurar a tecla Alt, inclusive, gente, esqueci de mencionar que aqui embaixo tá aparecendo para vocês aí o atalho de teclado? Tá, né? Eu vi aqui agora. Então beleza, ó. Aqui embaixo aparecem os atalhos de teclados, né, para vocês observar. Então vamos seguir, ó. Segurando o Alt e clicando no olho aqui do lado da sua camada,
você isola ela ali dentro do seu arquivo. Deixa eu só ativar o BG aqui, porque ninguém merece esse branco na nossa cara, essa tela branca. Qual que é o primeiro passo, gente? Você pega a sua camada inicial, você aperta Ctrl J e você vai duplicar ela. Só para você ter um backup ali do seu primeiro estágio da sua camada. Eu aperto a tecla L para a gente vir aqui para essa ferramenta de laço. A ferramenta que você vai usar para selecionar fica a seu critério, tá bom? Você pode usar a caneta, você pode usar o laço, né? Eu já estou acostumado a usar o laço, então eu vou usar ele aqui agora, né? Mas aí a gente vai testando outras formas de fazer essa seleção, tá? Então vamos começar aqui, ó. O primeiro passo, faz uma separação bem porca mesmo do que você quer utilizar. No caso eu quero esses dedos separados, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui, ó. É uma separação bem porca, tá? Não precisa ser perfeito nesse primeiro momento. Dá um Ctrl J para duplicar. Seleciono novamente a camada inicial, tá bom? Para fazer essas duplicações. Vem aqui, ó, passo o laço nessa outra camada, dou um Ctrl J, seleciono de novo a primeira camada, dou um laço aqui, faço a seleção, né? É importante você saber o seguinte dessa ferramenta também, ó. Quando você cria a sua primeira seleção aqui, você pode editar essa seleção, né? Que nem, por exemplo, ó, eu criei essa primeira seleção. Se eu novamente for criar essa seleção, eu perco aquela que eu fiz antes. Então o que você faz? Se você segurar a tecla Shift, vocês conseguem ver que tem um iconezinho de mais ali no laço? Se você segurar a tecla Alt, você tem um iconezinho de menos. Isso significa o quê? Quando você segura o Shift, você soma a sua seleção, tá vendo? Você está adicionando a seleção inicial. Se você segurar o Alt, você está subtraindo da seleção. Tá bom? É importante vocês usar essas ferramentas, saber dessas ferramentas, porque a gente vai usar muito, tá bom? Então deixa eu só fazer uma correção bem simples aqui. Da seleção, vou duplicar novamente. Seleciono de novo a camada, crio a minha seleção, duplico de novo, volto aqui na camada de novo. Agora eu vou selecionar essa colher, faço uma seleção, lembrando que não precisa ser perfeito mesmo. Daí, ó, vou apagar essa, ou melhor, vou esconder essa primeira camada que a gente duplicou, e a gente tem isso daqui, ó. Tudo muito esquisito ainda, né? Mas as coisas vão fazer sentido agora, tá? Vamos pegar o dedo aqui, deixa eu ocultar essas outras camadas. Agora eu vou usar a ferramenta de caneta, tá? Pra gente criar a seleção, só pra gente ver outras formas de criar seleções aqui, tá? Aí agora sim, gente, a gente vai fazer uma seleção um pouquinho mais detalhada, tá? Vou selecionar essa camada aqui. Ou melhor, vou fazer essa seleção aqui com a caneta, né? Lembrando que a colagem você não precisa ser tão perfeito nos recortes também, tá? Porque o lance da colagem é justamente a excentricidade, né? Então as coisas não precisam ser perfeitas, tá? Vou fazer essa seleção aqui, mais ou menos fazendo o formato do dedo. Opa, queria clicar aqui. Aí, ó, quando você clica no ponto inicial, você fecha o seu path, né? Isso aqui é um path, né? Que o After não, é que eu sou viciado em After, eu às vezes vou falar de After. Mas é o Photoshop aqui, ele criou um path, né? Quando você cria um path, você tem essas três opções aqui em cima. Você pode criar uma seleção, uma máscara ou um shape, né? Mas, recentemente eu aprendi uma ferramenta nova. Eu não gosto de usar essa parte aqui de Selection, porque você tem que clicar duas vezes para criar uma seleção. E é clique demais para fazer uma coisa simples, né? Eu aprendi com o Renan Reis lá no Motion Rangers que se você segurar o Ctrl e você apertar Enter, automaticamente você já cria uma seleção. Então isso é muito prático, tá bom? Tá bom, gente? Não se acostumem a usar atalhos, porque é muito mais rápido. Ctrl Enter, você criou a seleção. Aí você pode fazer o seguinte: você tem a sua seleção ali, Ctrl Shift I, você inverte essa seleção. Então antes eu estava selecionando essa região aqui dentro, mas como eu quero excluir essa parte que está aqui fora, eu vou dar um Ctrl Shift I, vou inverter essa seleção, daí eu posso apertar Delete. Aí eu apago tudo que estava aqui fora. Aí depois eu só venho fazendo alguns ajustes finos, né? O que você pode fazer? Segurando o Ctrl e clicando aqui na sua camada, nessa região aqui da sua miniatura, você cria uma seleção dessa área, tá? Quando você cria essa seleção, você pode editar aqui dentro e ele não vaza lá para fora, tá vendo? Então você faz isso. Eu apertei a tecla S, tá? Para selecionar a ferramenta aqui de carimbo. Quando você está com a ferramenta de carimbo, você segura o Alt para pegar alguma seleção aqui, alguma parte da sua camada, e você
repassa essa parte da sua camada numa outra parte aqui dela, tá? É uma ferramenta que eu uso bastante. Ah, inclusive, ó, quando está com a ferramenta de carimbo e de brush, né, que é pincel, se você segurar Alt e apertar com o botão direito, você deslizar para a direita e para a esquerda, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu brush, tá? E para cima e para baixo, você consegue mexer no hardness dele, que é o feather, né? Esqueci o termo para isso em português, mas você deixa ele mais, ele mistura um pouquinho mais, né? Quando você deixa ele mais o hardness em zero. E é bom você deixar ele num valorzinho mais alto, tá? Para misturar um pouquinho melhor, para não ficar tão duro o pincel, tá bom? E eu costumo também, ao usar essa ferramenta de carimbo, diminuir a opacidade aqui em cima, tá? Aí eu vou passando aqui bem aos pouquinhos, só para sumir com o dedo ali embaixo, ó. E ainda vai ficar meio estranho, só que eu costumo fazer o seguinte, ó. Como essa parte aqui é uma região de sombra, tem uma outra ferramenta do Photoshop que você pode usar também, que é a ferramenta que o atalho é o O, que é essa ferramenta aqui, ó, chama Burn Tool, e tem a Dodge Tool, né? O Burn Tool, ele basicamente pega os pixels aqui, midtones, né, que é tons médios, tem as sombras e as highlights. Eu costumo só usar o midtones, tá? Ele pega esses tons mais claros aqui da sua timeline, da sua timeline não, da sua camada, e ele escurece, tá vendo, ó? Então, com essa ferramenta Burn Tool selecionada, eu venho aqui e vou tentar meio que igualar mais ou menos essa região aqui de baixo, tá? Beleza, ó. Olhando de longe, que é o mais importante, tá? Se você ficar olhando sempre de perto aqui assim, você vai ficar maluco, porque não tá perfeito. Mas o importante é como que ele fica de longe, tá bom? Então não precisa se preocupar em deixar as coisas perfeitas, não. E é muita hipocrisia eu falar isso, porque por muito tempo eu tive muito perfeccionismo com isso, tá? Mas eu perdi. Mas vamos lá. Então você fez isso daqui, tá com a camada selecionada? Eu costumo fazer uma última etapa, que é vir aqui em Noise, Add Noise. Entre 3 e 5 às vezes eu jogo. Só para mesclar um pouquinho mais, ó, as duas regiões. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí pela tela, mas ó, antes e depois, né? Eu acho que não vai dar para visualizar muito bem, mas é bom fazer isso para tipo mesclar as duas coisas ali. Tá bom, fez isso, vamos pro próximo. Mesma coisa, gente. Só que nesse caso aqui, eu vou usar a borracha direto, tá bom? Para apagar essa região que eu não quero visualizar, ó. Vamos seguir aqui, usar a borracha. A gente já fez isso aqui experimentando a ferramenta de seleção, né? Agora estou indo direto com a ferramenta de borracha. Beleza, fez isso aqui, eu não preciso fazer nenhuma correção. O resultado já está muito legal. Vamos para o próximo. Agora eu vou usar a ferramenta, gente. Novamente a ferramenta de laço. E quando você trabalha com borracha, costumam dizer que é uma forma destrutiva de você trabalhar com a camada, né? Porque você não tem como recuperar o que você apagou. A não ser que você dê um Ctrl Z, né? Mas tem uma forma mais segura para você trabalhar também, que é você criando a seleção aqui. Vamos criar uma seleção. Opa, errei, peraí, vamos voltar. Vou selecionar o dedo, que é o que eu quero que apareça, né? Vou começar de novo. Quero selecionar o dedo. Passar aqui a seleção pelo dedo. Beleza. Só fazer umas leves correções aqui na seleção. Aí, a gente começou trabalhando de uma forma destrutiva, que era apagando a layer. E aqui você pode usar essa ferramenta aqui de Layer Mask. Beleza. Clicou aqui, você está com a camada selecionada, com uma seleção criada. Criou em Layer Mask, ele traz essa janelinha aqui que é uma layer, né? Uma máscara. E qual que é o que é interessante disso aqui? Quando você cria essa máscara, você tem o poder de apagar ou excluir, né? Apagar a camada ou trazer ela de volta, né? Ó, porque você está usando uma máscara. E ela leva em conta os tons em preto e branco, tá bom? O que é preto ele apaga e o que é branco ele mostra na sua camada, tá bom? E se você visualizar aqui do lado, ó, essas aqui são as cores padrão do Photoshop, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu pegar duas cores. Eu vou pintar aqui aleatoriamente numa outra camada. Tem essa primeira cor e essa segunda cor.
Então, ó, tá vendo que tem duas cores aqui? Se você clicar aqui, ó, ele reseta para a cor padrão do Photoshop, tá bom? E quando você tem essas duas cores aqui, dá para você alternar entre elas, tá? Essa é a cor do primeiro plano e essa é a cor do segundo plano. Se você apertar X, você alterna entre elas, tá vendo? Então antes era preto aqui, o pincel que eu estava usando. Eu apertei X e foi para a cor branca, tá bom? Por que eu estou falando isso aqui tudo? Porque é importante você saber disso para na hora que você for pintar aqui, né? Para você simplesmente alternar entre o preto e o branco, tá bom? Só para facilitar na hora que vocês forem editar a sua layer mask, tá? Então vamos lá, ó. Tô com a cor preta selecionada, tá bom? Vou só fazer umas leves correções aqui. Alt, botão direito, eu vou só diminuir um pouquinho, eu vou jogar o mouse para baixo para deixar um pouquinho mais duro o pincel e aumentar um pouquinho do tamanho. Eu vou apagar aqui essa região que está mais escura. Beleza, vamos seguir aqui. Então, ó, no primeiro a gente usou a ferramenta de seleção, na segunda a gente usou a borracha, agora a gente usou o Layer Mask, né? E aqui eu vou voltar porque eu costumo usar muitas vezes que é só a borracha mesmo, tá? Só apresentando várias formas de vocês fazerem máscara e tudo mais, tá bom? Aí fica a seu critério qual que você vai utilizar. Eu me acostumei a usar muita borracha, sabe? Sem medo de perder a camada, assim, sabe? De trabalhar de um modo mais destrutivo. Então, beleza, beleza. Então, ó, a gente tem, ó lá, a gente fez aquele recorte inicial, depois a gente fez esse recorte aqui um pouquinho mais detalhado, né? E lembrando que a última etapa que eu costumo fazer é colocar o efeito noise, né? E quando você aplica um efeito aqui, eu vou aplicar aqui novamente o noise, add noise 3. Esse efeito ele fica salvo aqui nessa janelinha, tá? Ó. Você pode usar o Alt Ctrl F para aplicar o último efeito que você aplicou. Então, ó, Alt Ctrl F, apliquei o efeito aqui, Alt Ctrl F, apliquei aqui. Nem faz tanta diferença, né? Porque a camada já tem noise, né? Mas aqui na colher vai fazer um pouquinho mais de sentido essa questão da gente colocar o efeito para mesclar a camada, né? Então, ó, aqui para colher eu vou usar a caneta mesmo, tá? Por quê? Porque como eu preciso preencher essa região que está com os dedos em cima, eu preciso imaginar qual que é o formato dessa colher embaixo dos dedos. Então eu preciso de certa forma redesenhar essa parte da colher aqui, tá? Então eu vou criar aqui o patch usando a caneta. Tá bom? Quanto menos pontos você usar, mais redondinho, mais bonitinho fica o recorte. Mas é aquilo que eu falei, para colagem não se preocupa em deixar tudo muito bonitinho não. Na colagem o legal é ser excêntrico, né? Ser meio que caricato e por aí vai. Então eu vou fazer aqui os recortes. Não esquece de desativar o áudio aí, gente, para não vazar, por favor. Então, estou reconstruindo aqui mais ou menos o formato que eu imagino que seja, né? A colher embaixo da mão. Opa. Vou fechar o path. Beleza. Fechei o path. Ctrl Enter. Criou a seleção. Deletei. Beleza. Aí agora, como que a gente reconstrói essa parte que está aqui embaixo? Você pode fazer isso manualmente usando o carimbo, mas, meu, não precisa. Vamos usar as ferramentas que o Photoshop já te fornece, né? Segurando o Ctrl, clicando aqui na sua camada, ele vai criar a seleção. Aí eu vou selecionar novamente a ferramenta de laço. Vou segurar o Alt e eu vou excluir a região da camada que eu quero preservar. Eu quero preservar essa região aqui de cima da camada. Então seguro o Alt e vou fazer o seguinte, ó, vou passar nessa região que eu quero preservar e fecho a seleção. Aí vai sobrar para mim só essa região do dedo aqui, certo? O que você faz? Shift F5. Pera aí, no meu caso é Shift FN F5. Shift FN F5. Aí ele vai trazer essa janelinha aqui. Essa janela, por padrão, geralmente ela vai vir aqui em Foreground Color. Mas vocês podem selecionar aqui, ó, Content Aware. Você vai dar um OK e ele vai criar esse preenchimento para você. Não ficou muito bom, né? Vamos testar de outra forma agora. Com a região selecionada, você vem aqui em Edit, Content Aware Fill. E qual que é a diferença? Nessa janela, ou seja, clicando aqui em Edit, Content Aware Fill, ele traz você para essa outra ferramenta aqui,
que ela permite que você selecione a região que você quer que o Photoshop use para preencher essa região aqui. Então ela é um pouquinho mais detalhada. Segurando o Alt, você seleciona a região que você quer que preencha. Toda essa parte em verde ele vai usar para preencher nessa parte aqui, tá bom? Aí você pode pintar essas regiões que você quer que ele use, ou simplesmente passar o pincel na região que você quer que ele apague, né? Ficou mais ou menos, mas vamos lá, vamos seguir com isso aqui mesmo. Ou melhor, eu estou mostrando várias formas de vocês fazerem a mesma coisa, tá? Que é para cada um decidir como que vai trabalhar. Mas eu vou fazer de uma outra forma ainda. Como a gente está usando as ferramentas nativas do Photoshop, vou selecionar de novo aqui, Ctrl, clica na camada, ele cria a seleção, volto para a ferramenta de laço, seguro o Alt, apago a seleção que eu quero que ele preserve. Vamos usar a IA? Bora! Não precisa ter medo da IA não, gente, ela é nossa amiga. Por enquanto, né? Depois vai virar nosso inimigo. Então você viu ali que eu cliquei em Generate sem digitar nada. Eu geralmente uso dessa forma, nem uso prompt nem nada. Vamos ver o que ele traz pra gente. Péssimo, olha isso. Nossa, não dá pra depender da IA de sempre. Olha a carniça que ela fez. Olha a carniça. Não, não precisa não. Vamos voltar pra ferramenta manual mesmo, né? Você viu que nem sempre dá certo a IA, né? Não dá pra confiar sempre. Então selecionei a região aqui que eu quero que ele preencha. Tá bom? Pera aí. Vou usar essa ferramenta aqui que eu costumo usar mais. Pronto. Olha, isso aqui até ficou melhor. Dá um ok. Beleza. O que a gente faz agora? Vocês podem perceber que não tá mesclando muito bem, né? Mas daqui a pouco eu faço isso. Vamos fazer o seguinte, lembra que a gente usou a ferramenta de Burn Tool para meio que deixar unificada a sombra e tudo mais aqui? Eu selecionei ela novamente. Mas antes de eu passar ela aqui na camada, aperta Ctrl para ele criar uma seleção aqui. Estou com a camada selecionada e vou passar ela por aqui, só para simular a sombra, né? Essa continuidade da sombra que vem daqui, simular ela aqui também. Alt, botão direito do mouse, deslizei para a direita para aumentar o pincel. Beleza, ó, mais ou menos parecido. Você vê que não ficou tão mesclado aqui, né? Selecionei a ferramenta de borracha, aumentei o feather dela, lembra? Alt, botão direito, desliza para cima para aumentar o feather, deixar um pouquinho mais esfumaçado aí, ó. Passei aqui. Aí para unificar um pouquinho mais, vou dar um Alt, como que é? Alt, Ctrl Alt F, esqueci o atalho, você acredita? Alt Ctrl F, ó. Aí, ó, você viu que deu um noise aqui, deu para unificar um pouquinho mais as duas camadas. Para garantir, eu vou dar um Alt Ctrl F nessa camada também, que é a camada original da colher, tá? Aí, selecionei a camada da colher, segurei Ctrl, cliquei na segunda camada, a que a gente criou agora, Ctrl E. Você unifica as duas camadas, tá? Você junta as duas camadas numa só. Ctrl, clica aqui de novo para criar a seleção. Agora eu só vou fazer um ajuste fino nessa parte aqui de cima, tá? Tô com a ferramenta de carimbo de novo, tá? Que é o atalho S. Apertei o S. Segurei Alt. Selecionei alguma região aqui da camada que eu quero copiar. Diminuí a opacidade aqui em cima, tá? Eu vou passar aqui só para tentar disfarçar essa partezinha que tava o dedo, né? Beleza, ó. Olha de longe porque é o mais importante, tá bom? Não precisa ficar perfeito, como eu falei. Olha de longe. Tá aceitável. Vamos deixar assim mesmo. Então, ó. A gente reconstruiu essas partes importantes aqui da mão. Agora a gente vai para essa parte que parece um pouquinho mais difícil, né? Ó. A gente tem que reconstruir toda essa parte aqui, ó, da mão, né? O princípio é o mesmo, gente. Você vai criar uma seleção bem porca da mão. Selecionei a região da mão, deu um Ctrl Shift I para inverter, Delete. Aí escolhi essa parte aqui de cima. Agora eu vou aproximar e fazer um ajuste mais fino aqui no recorte. Vou usar a borracha mesmo. Opa, deixa eu deixar o pincel novamente com hardness em 100. Vou apagar aqui, imaginando o formato que tem essa parte aqui, né, da camada, ali por baixo. E aqui também, ó, o dedo.
Gente, é basicamente a... Esse aqui é basicamente o padrão em todos os projetos que vocês viram ali, naquele vídeo que eu coloquei no início. Basicamente eu faço isso em todos, tá bom? É basicamente a mesma coisa em todos. Esse mesmo procedimento aqui. Inclusive, essa forma aqui de criar essas seleções iniciais, depois vir refinando, eu aprendi com um outro profissional chamado Juliano Castro, tá? Ele trabalha principalmente com Spine e Blender e ele é brasileiro também, tá? Eu aprendi no Discord dele. Então, ó, cria essa seleção aqui e o princípio de reconstruir essa parte é basicamente o mesmo que eu mostrei antes. Você vai segurar Ctrl, clicar aqui na thumbnail, na miniatura da sua camada, voltar para uma ferramenta de seleção, eu aperto o L para voltar na ferramenta de laço e eu apago a seleção que eu quero preservar, tá bom? Quero preservar essa parte aqui da mão. Opa, peraí. Eu me confundi, eu apago a região que eu quero preservar, né? Aqui, ó. Beleza. Preservar isso aqui também. Então, ó, eu quero preencher essa região aqui para cobrir, para fingir que tem algo embaixo. Então, o que você faz? Só confirmando se está tudo certo aqui na gravação, tá, gente? Tá tudo certo. Então, ó, ixi, eu cancelei minha seleção. Dá um Ctrl Z só para voltar a seleção, ó. Novamente, vamos usar a ferramenta. Vou usar a ferramenta padrão Shift F5. Contents Aware, ok. Gente, tá excelente. Tá excelente. Agora é só o trabalho de você igualar essa parte aqui, esse tom de cor aqui, essa cor mais escura, né? Como que a gente faz isso? Vamos ao Burn Tool, ferramenta da tecla O. Clica com Ctrl, clico na camada e eu passo ela aqui por cima. Não precisa ficar tão igual, tão perfeito, porque isso aqui vai ficar coberto, né? Então, ó, relaxa, não precisa ficar tão perfeito não, tá? Passar só mais uma vez. Beleza. Deixa eu só voltar porque eu não gostei dessa parte aqui, ó. Faz isso aqui. Mais uma vez. Beleza. Aí vou dar um Alt, Ctrl F para aplicar o efeito de noise de novo. Beleza, então ó, o que nós temos é isso, isso, isso e isso e isso. E vocês perceberam que eu nem me preocupei aqui com essa parte que está embaixo dos dedos, porque o que acontece? Como eu já tenho essa mentalidade de como que eu vou animar isso lá no Photoshop, eu não vou preencher essa parte, eu não vou apagar essa parte aqui de baixo, ó, do dedo. Tá vendo que é basicamente a mesma coisa, ó. Essa parte de baixo e essa parte de cima aqui, ó, do dedo. Por quê? Lá no After eu imagino que o ponto âncora dessa camada vai estar bem aqui. E eu vou girar esse dedo, né? Então não preciso preencher o que está ali embaixo, ou apagar o que está ali embaixo, pode deixar. Beleza? Então a gente já tem tudo separado. Agora eu só vou fazer um ajuste fino agora. Selecionar a ferramenta da mão de novo. Criar uma nova camada. Selecionar a ferramenta de brush, que é o B, né, de pincel. Vou aumentar o hardness, diminuir o hardness dela aqui, ó. Alt, botão direito do mouse, deslizo para cima. Lembrando que eu estou selecionando outra camada. Eu não quero pintar em cima dessa camada aqui, tá? Da mão. Quero pintar numa outra camada nova, por cima da mão. Por quê? Porque eu quero só simular uma sombra aqui atrás. Opa, eu tô com a cor branca, aperta a tecla X. Aí você alterna as cores que estão aqui no Photoshop aqui, ó. Que você pode visualizar aqui. Vou pintar aqui. Só para fingir que tem uma sombrinha aqui embaixo. Beleza? Aí. Tá bem feio, gente. Calma, calma, gente. Eu sei que tá feio. Vou pegar a ferramenta de borracha. Alt, botão direito do mouse. Desliza para cima para aumentar diminuir o hardness. Vou apagar aqui um pouquinho. Apagar aqui também. Fiz isso. Diminuir a opacidade aqui, ó. Cliquei aqui na camada. E aqui eu vou diminuir a opacidade. E ele tá. Você vê que ele tá vazando aqui pro background, né? Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui entre as duas camadas, tá? A camada da mão e a camada que a gente acabou de pintar. Segurando o Alt,
vai aparecer esse íconezinho aqui entre as duas camadas. Você clica, ele fica com essa setinha e é jogado para o lado. Isso significa que essa camada está usando essa aqui como máscara. Então essa região que você pintou aqui só vai aparecer nessa região que está essa camada aqui. Ela vai ignorar esses pixels transparentes aqui do fundo. Tá bom? Eu não recomendo que você faça isso se você for trabalhar com texturas, tá bom? Mas a gente vai entender isso aqui um pouquinho no outro arquivo que eu preparei. Porque tem, quando você joga pro After Effects os arquivos, ele interpreta de diferentes maneiras a máscara, tá bom? Mas eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. Então o que eu vou fazer ao invés de usar esse Clipping Mask? Isso aqui chama Clipping Mask, tá? Vou cancelar isso aqui que eu fiz. Vou segurar Ctrl, clicar aqui na miniatura da camada que eu quero usar de máscara. Vou clicar aqui, usar o Layer Mask, que é a ferramenta que a gente viu no comecinho aí. Então, ó, ele usou essa aqui para criar uma máscara nessa camada que eu criei. Vou vir aqui, nessa região aqui da máscara, botão direito, Apply Layer Mask, tá bom? Não esquece de desativar o áudio aí, gente, que tá vazando. Beleza. Então, gente, tá separado o arquivo pra gente trabalhar lá no After Effects. Lembrando que hoje, eu até esqueci de falar isso no começo, né? Hoje a gente não vai abrir o After Effects para animar, tá bom? A gente vai só se concentrar na adaptação do design no Photoshop, tá bom? Então, ó, a gente já tem tudo separado aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltar. Então a gente fez isso tudo usando as ferramentas nativas do próprio After Effects, do próprio Photoshop, tá bom? Então, ó, a gente começou com ela desse jeito aqui, né? Uma camada só, tudo junto, e a gente fez essa separação agora das camadas individuais para a gente animar com um pouquinho mais de detalhes lá dentro do After Effects, tá bom? Vamos agora para um outro exemplo, que é o dessas frutas aqui. Então, ó, quando a Beatriz Ortiz trouxe esse design, ele veio dessa forma aqui. Inclusive, aquele arquivo da Beatriz Ortiz é um exemplo de organização absurdo, cara. Quem abriu aquele projeto da Maratona Motion Insider viu que o bagulho tá lindíssimo, de tão organizado. Então, ó, se vocês pegarem essa animação que eu fiz lá pro desafio do Motion Insider, eu separei cada uma dessas frutas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 frutas aqui, mas eu separei cada uma delas. Eu separei isso daqui e isso. Eu separei essas 3 uvas aqui. Eu separei essas 2 cerejas. Separei tudo. E, gente, é basicamente o que eu já mostrei pra vocês. É a mesma coisa. Você duplica a camada. Ou melhor, antes da gente seguir pra esse aqui, vamos ver aqui se tem alguma coisa no Discord. Alguém já tem alguma dúvida do que eu mostrei aqui? Tá ficando claro, gente, o que eu tô falando? Ah, tá. Ah, então, legal. Não, então, basicamente, eu de certa forma já respondi, né? Você viu que às vezes o Contents Aware ele não é tão perfeito, em alguns casos, né? O Generative Fill, que é usando IA, ele funciona para essas camadas aqui. Porque aqui, se você parar para pensar, é relativamente mais simples para ele recriar essa parte de baixo aqui, porque tem não tem muitos detalhes, né? Não tem muito pontinho, não tem muita coisa assim para ele recriar ali, né? Porque é basicamente uma cor com variações de tom e noise. Então, nesse caso, essa ferramenta padrão aqui do After, Content Aware Fill, funciona. Só que nesses casos aqui, eu testei e não funcionou muito bem. E a gente vai ver isso agora, ó. Eu dupliquei aqui a camada das frutas. Deixa eu esconder essa camada original, só para ter um backup, para ter uma segurança. Inclusive, gente, escolhe uma fruta aí pra gente fazer isso. Tem várias frutas aqui, qual que vocês escolhem? Tô de olho aqui no Discord. A banana? Beleza. Inclusive, quando eu tava preparando esse arquivo aqui pra animação, eu pensei em separar essas 3 bananas aqui, mas eu separei só uma. Eu falei, eu tô doido? Vou separar só uma só.
Imagina, se fazer esse trabalho para cada uma dessas frutas, eu ainda queria separar as 3 bananinhas? Não, eu deixei quieto. Então, bastante gente escolheu a banana. Então vamos lá, ó. Gente, o princípio é o mesmo. Um recorte bem porco inicial aqui. Deixa eu só fazer aquilo de novo, gente. De isolar essa camada. Segura Alt. Clico aqui no olhinho para isolar só essa camada aqui das frutas. Vou ativar de novo o meu background. E dou um Ctrl J. Dupliquei a camada. Deixa eu esconder essa aqui. Vou dar um zoom. E basicamente o que você faz agora? Você cria uma seleção, imaginando mais ou menos como que seria essa banana embaixo dessas outras frutas aí. Na realidade, vamos testar o seguinte. Nesse caso aqui, como eu falei, é muito mais interessante você usar o Generative Fill. E não precisa usar prompt, tá? Eu dificilmente uso prompt para gerar o que está aqui embaixo. Vamos fazer uma seleção aqui, não precisa ser perfeita, porque como a gente vai usar IA, eu acredito que ela vai entender que a gente só quer a bananinha, né? Vamos ver. Vamos ver. Selecionei essa região aqui. Deixa eu só fechar o pet. Ctrl Enter, criou a seleção. Deletei. Não deletei. Por quê? Porque eu tô com a camada errada selecionada, tá vendo? Seleciona a camada que você quer deletar. Delete. Beleza. Vamos ver o que a IA vai trazer pra gente? Ctrl, clico na miniatura, Generative Fill. Eu estou abusando aqui da inteligência dela. Vamos ver o que ela traz pra gente. Vamos ver se ela vai entender que eu só quero completar a banana ali na parte de baixo dessas frutas aí. Oxi! Inteligência artificial? Que isso? Ela fez nada a ver, nada a ver. Ela não foi tão inteligente dessa vez, né? Faz parte, fomos surpreendidos. Faz parte. Rapaz, então vamos fazer um negócio manual aqui mesmo, tá? Vou usar a caneta. E eu vou usar a caneta. Vocês viram ali que teve uma parte que eu usei a caneta e eu fiz tudo bonitinho, com curva, né? Mas vou mostrar o verdadeiro eu usando a caneta. Eu não faço curva mais não. Eu faço tudo reto, tá? Eu não ligo mais pra perfeccionismo, ainda mais em colagem, gente. Não precisa ser tudo perfeito não. Ó, eu tô desenhando aqui, imaginando o formato da banana embaixo das frutas aqui. Beleza? Ó, sei lá. Aqui. Na realidade até vou subir mais aqui assim. Ó. Eu tô imaginando o desenho dela embaixo dessas frutas aqui, tá? Rapaz, a IA não foi tão inteligente dessa vez, hein? Ela me trouxe uma banana invisível, cara. Criei o pet com a caneta, Ctrl Enter, e vocês veem que eu tô repetindo muitas vezes as mesmas coisas aqui, mas ó, repetição para gravar, gente. Porque o nosso trabalho é isso, é repetição. Então agora sim, eu tô com mais ou menos uma seleção legal aqui, imaginando que isso aqui seria uma banana. É interessante destacar também o seguinte, independente de você criar uma seleção aqui, a IA, ela faz o que ela quer. Então vocês vão perceber que apesar de eu selecionar essa região aqui para ele preenche até mais do que isso. Vocês vão ver agora. Lembrando que segurei Ctrl, cliquei aqui na minha camada, ele criou essa minha seleção. Voltei para a ferramenta de laço, que é o atalho L. Segurei Alt, apaguei a região que eu quero manter, tá bom? Quero preservar essa região aqui. Então agora eu só tenho selecionado essas partes que tem a fruta por cima. Agora a gente vai. Eu acho que agora funciona, hein? Generative Fill. Generate. Vamos ver. Roubou as bananas. Sem banana, sem problema. Eu tava esquecendo de olhar o chat, gente. Foi mal. Hein? Aí, ó. Ficou aceitável. Aceitável. Ai, que banana feia da pega, mano. Mas tá bom. Vamos pedir mais. Vamos pedir mais. Vamos pedir outras. Então, você tá vendo que nesse caso ele gerou algo muito próximo do original, né? Só para fins de comparação, eu vou usar a ferramenta padrão do After. Do After não, do Photoshop, para preencher isso aqui, sem a inteligência artificial. Lembrando que tem essa janelinha aqui de Properties,
para que você selecione as diferentes imagens que ele gerou. Vou usar isso daqui. Não, nossa, mas tá muito feio, mano. Meu Deus do céu. Mas tá bom, serve. Porque já pensando lá na animação, isso aqui vai aparecer por pouquíssimos frames, tá? Acho que ninguém vai notar que tá feio assim, tá? Inclusive, eu não sei se isso aqui é algo novo, eu vi há um tempo atrás. Quando você está nessa janela de Properties, tem essa opção aqui de... Como que é o nome dessa opção? Deixa eu ver se aparece aqui escrito. Enhance Detail. Porque a IA ela te traz uma resolução muito baixa, essa imagem que ela gera. E você pode aumentar a nitidez, né? Aqui no caso, como é muito pequeno, ele fala que não consegue, né? Mas não tem problema. Mas antes de usar isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquilo que eu falei antes. Vamos usar a ferramenta padrão do Photoshop de preencher, tá? Ctrl, seleciona aqui a miniatura da camada. L, ferramenta de laço, deleta a seleção. Lembrando que para você deletar a seleção, você segura Alt, aí você clica com o botão esquerdo e vai deslizando ali onde você quer apagar, tá? Na realidade, você aperta Alt, e depois que você clica, você pode soltar o Alt, tá? Então, ó, deixei selecionada a área que eu quero preencher. E Edit, Content Aware Fill. Eu vou nessa ferramenta aqui porque eu consigo visualizar, tá vendo? Não fica bom, porque ele não imagina que aqui vai ter aquela ponta da banana igual tá aqui, não. Aqui ele não consegue imaginar que vai ter isso. Então ele preenche com a informação que você está passando para ele aqui, ó. Então nesses casos não funciona, né? Então mais testa. Eu entrei nessa janela aqui porque ela permite que você visualize, né? Você tem uma janela de preview aqui do que ela vai fazer, ó. Então é bem prático. Você pode até aplicar selecionar essas outras opções de scale, né? Mas não vai rolar. Nesse caso não funciona. Então nesse caso a IA salva muito a gente, tá? Porque imagina se sem a IA a gente ia ter que reconstruir isso aqui, né? Então nesse caso a IA é melhor para esse tipo de preenchimento aqui. E lembra que eu falei que a IA ela simplesmente ignora totalmente a sua seleção? A minha seleção era essa. Se eu segurar Ctrl e clicar aqui na banana, ou melhor, deixa eu só aplicar a máscara. Não dá para aplicar a máscara ainda, eu tenho que rasterizar. Rasterize. Vou aplicar essa máscara. Tá vendo? Olha a seleção que ela criou aqui, ó. Tá vendo essa região a mais? Ela pegou um pouco do background e preencheu aqui atrás também. Vamos corrigir isso aqui, ó. Eu cliquei aqui com o Ctrl na miniatura da banana, né? Do estágio inicial da banana. Vou clicar aqui nessa camada que a gente quer excluir, essa parte que ficou a bordinha ali, que a IA criou. Ctrl Shift I, vou inverter. Só pra gente conseguir visualizar melhor, deixa eu só tirar aqui, ó. O BG, tá vendo ali, ó? Olha lá, o BG vazando aqui. A IA criou isso aqui, ó. Lembrando que eu cliquei nessa seleção aqui. Ctrl Shift I, inverti a seleção. Cliquei novamente nessa aqui que a IA gerou. Aí agora eu vou apagar, ó. Aí vem com ajuste fino. Só apagar aqui, ó. O que é isso aqui que eu tô fazendo, gente? Ah, tá, peraí. Uma coisa antes. Clica na camada inicial, né, que você tinha duplicado da banana. Clica na que você gerou com a IA. Ctrl E, você unifica as duas. Antes ainda. Perdão, antes ainda. Lembra que eu falei que a IA gera uma imagem de baixa resolução? Clica na imagem de IA, vem aqui em Filter. Dá só um pouquinho de nitidez para ela. Só um pouquinho. Eu não sei se vai conseguir dar para visualizar aí pela transmissão. Vou dar um Ctrl Z, ó. Isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Não sei se é possível ver aí, né? Mas ele fica um pouquinho mais nítido. E novamente, para deixar um pouquinho mais unificado as duas camadas, eu jogo o filtro de Noise. Filter, Noise, Add Noise. 3. Apliquei aqui na camada que a IA gerou. Cliquei aqui na camada inicial, Ctrl Alt F, aí você aplica de novo o efeito, o último efeito que você aplicou, que foi de Noise, aí ele aplica de novo. Tá bom? Lembrando que sempre que se aplica um filtro, um efeito, ele fica atrelado a esse atalho aqui, o último efeito que você criou, tá bom? Agora sim, gente, ó.
clicou na camada que você duplicou inicialmente da banana, clicou na que você gerou com IA, Ctrl E, unificou as duas camadas, aí você vem e faz o ajuste fino aqui no recorte, tá bom? Apagando essa carniça que a IA trouxe pra gente. Não, tem que ser grato pela IA, ela agilizou muito o nosso trabalho aqui, né? Vai, fala sério. Não tem problema não, tá, IA? Não, não quero ser seu inimigo no futuro. Eu converso com você, ChatGPT, todos os dias, tá? Eu quero ser muito seu amigo. Tem autopreservação, gente. Então, ó, tô agora só fazendo essa correção aqui no que a IA gerou, tá? Beleza? Tá ficando claro, gente? Aí, estão pegando as ferramentas, os atalhos. Aproveitando que eu tô nessa parte aqui que é meio chatinha de corrigir, alguma dúvida aí, gente? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Certo. É, tanto faz, né? É uma escolha que eu costumo fazer de aplicar aqui, né? Porque eu consigo visualizar mais fácil se elas estão mais unificadas, sabe? Mas para deixar para lá, às vezes. Porque às vezes você vai deixar para fazer alguma coisa de design no After, você tem que voltar pro Photoshop. Então eu prefiro mais fazer essa parte de design, né? De adaptação por aqui mesmo. Para conseguir visualizar já, né? Mas esse noise que eu coloco aqui é justamente para unificar as camadas, tá? Que às vezes eu gero com IA e tudo mais, é para deixar elas mais unificadas mesmo. Então beleza, ó. É isso. O que faz aquela ferramenta que tem um dedinho? Ah, boa. Essa aqui, ó. Da ferramenta O. Essa aqui. Essa aqui que você está falando? Burn Tool? Isso, ó. Então, essa ferramenta aqui é aquilo, né, ó. Às vezes, essa parte aqui, você está vendo da mão que está mais escura? Então, para deixar ela um pouquinho mais parecida, né, ou seja, essa região que eu gerei, lembra que eu gerei essa região aqui com Content Aware? Para deixar ela um pouquinho mais parecida, eu costumo usar essa ferramenta de Burn Tool, que ela escurece, ó. Ela pega os midtones, que são os tons médios de luz, e ela escurece eles, tá vendo? Aí eu passei uma vez, ele escureceu. Se passou uma segunda vez, ele escureceu mais. Ele vai escurecendo, tá vendo? Até ficar feião. E a outra ferramenta que tem aqui nessa mesma janelinha, Dodge Tool, que ela faz o contrário. Ela pega os tons médios, só que ela deixa ele mais claro. Tá vendo? Ó? Eu uso isso aqui só para unificar o design que eu reconstruo, tá bom? E aqui, ó, aqui não ficou perfeito, mas é aquilo que eu falei, não se preocupe em deixar tudo perfeito, cara, porque quando você jogar lá no After, pra animar, você vai jogar noise por cima, geralmente colagem tem muito isso, você joga muito efeito por cima, então você consegue disfarçar tudo isso, e às vezes você nem vê, né? Fica tudo disfarçado ali, tá bom? Ficou claro, é Burn Tool que chama a ferramenta, essa aqui de escurecer. Burn Tool, a ferramenta de escurecer, é o atalho O, e Dodge Tool é a ferramenta para deixar mais claro. Inclusive, gente, quando você tiver com a ferramenta selecionada, vamos supor que você está eu estou com o brush aqui, né? Selecionado, que é a ferramenta B. Se você segurar o Shift e apertar B, ele vai ciclando entre essas ferramentas que estão nessa janela, tá vendo? Aqui na ferramenta B, que é do brush, você tem 4 ferramentas. Se você segurar Shift e apertar B, ele vai alternando entre elas, tá vendo aqui, ó? Que o ícone vai mudando. Aqui, ó, tá vendo? Vai mudando, ó. Mesma coisa com o laço, que é a ferramenta L. Shift L, você alterna entre as ferramentas que tem aqui. Beleza? Vou voltar aqui. Então é isso, gente. Então, esse processo que eu fiz para a banana foi o processo que eu fiz para todas essas frutas aqui. E em todas eu usei a IA para facilitar o trabalho. Justamente por causa daquilo que eu mostrei para vocês. Quando você usa aquela ferramenta padrão do Photoshop, ele não consegue imaginar que algumas regiões, né, vai ter alguns detalhes a mais, assim, né, essa pontinha aqui da banana, né, essas manchas aqui da laranja, ele não consegue reconstruir tão bem aqui, tá bom? Então eu uso a IA para isso. Ela facilita muito essa parte de reconstruir as camadas. Tá bom? Deixa eu ver aqui. E agora a gente vai entrar no outro arquivo que eu preparei, que é justamente o que a gente vai usar para aprender rig amanhã. Tá bom? Deixa eu abrir ele aqui rapidinho.
que é de um outro projeto que eu fiz, que é do Earth's Not Flat, aquele da Terra plana, né? Deixa eu só fechar esses aqui que a gente estava mexendo antes. Deixa eu fechar tudo aqui. Então, gente, ó, essa aqui é a imagem original que eu peguei lá do Google mesmo, tá? Como era projeto pessoal, eu peguei do Google mesmo, tá bom? Não era nada comercial, então não tem problema. E aqui foi aquele projeto da Terra plana. Ah, não, eu já respondi essa pergunta. Essa é a imagem original. E aqui eu deixei até separado os personagens que eu criei, ó. Para fazer esses personagens aqui no Photoshop, eu usei basicamente tudo que eu mostrei antes, tá? Ferramenta de laço, ferramenta de reconstrução. Mas hoje eu vou me concentrar nesse aqui que chama Ampere. Eu esqueci o nome dele completo. André Marie Ampère. Essa é a imagem original dele. E a imagem reconstruída aqui dentro do Photoshop é essa aqui, ó. Tá bom? Você vê que tá até mais limpo aqui, né? Mas hoje eu vou tentar reconstruir ele e manter essas texturas aqui, tá? Então vamos lá, gente. O primeiro passo que eu costumo fazer em alguns projetos, você vê que aqui eu padronizei todos em preto e branco e só a roupa colorida. O que eu costumo fazer? Ctrl Shift U, com a camada selecionada. Aí você aplica esse efeito aqui, ó. Adjustment, Image, Adjustment, Desaturate. Aí você deixa a imagem em preto e branco. Mas eu fiz isso nesse projeto em específico porque eu defini que o rosto deles seria em preto e branco e só a roupa colorida, tá? Beleza, fez isso. A gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez antes. Uma seleção porca, uma seleção qualquer do que você quer ter aqui. Eu quero a cabeça por enquanto. Vou arrancar a cabeça dele. Vou arrancar a cabeça dele. Ainda bem que não tá ao vivo no Photoshop. A live cai, né? Vai saber. Beleza, selecionei a cabeça. Agora eu vou fazer umas outras seleções aqui. Pensando já em como eu vou animar isso no After Effects, eu imagino um giro de cabeça, né? Ou seja, eu vou precisar da boca, do nariz, dos olhos, sobrancelha, tudo separado. Mas também quero fazer ele piscar. Então eu vou precisar da pálpebra, vou precisar da pupila, separado, porque além de ter essa virada de cabeça, eu também imagino o olho dele mexendo. Então eu tenho que ter isso tudo separado, tá bom? Como que a gente faz? Mesma coisa, gente. Seleciona o olho esquerdo aqui. E tem isso também, gente. Eu costumo nomear. Inclusive, eu esqueci de fazer isso anteriormente, né? De renomear lá atrás. Mas como a gente vai fazer rig nesse aqui, eu vou falar um pouquinho mais de renomear aqui nesse projeto. Como o personagem ele vai ter só tipo ele já tá virado para cá e eu só vou fazer esse movimento, ele não vai tipo virar para o outro lado. Eu costumo renomear nesses casos pensando na minha visão da tela. Na minha visão aqui, esse olho tá do lado esquerdo, então eu vou renomear como se fosse o lado esquerdo. Mas por exemplo, você estiver numa animação em que o personagem ele vai virar de lado, né, vai virar para os dois lados, então seria interessante você renomear na visão do personagem. Então, aqui seria o olho direito, tá bom? No nosso caso aqui, esse aqui vai ser o meu esquerdo, tá? Porque ele só vai voltar, a cabeça dele vai ter sempre voltada para esse mesmo lado, tá bom? Vamos seguir aqui. Com a camada selecionada. Lembrando que eu vou duplicar aqui só para ter um backup, né? Opa, pera aí, deixa eu duplicar de novo aqui, ó. Dupliquei, ocultei, L para selecionar a ferramenta de laço. Passei aqui na região do olho, dupliquei. Selecionei de novo a cabeça. Selecionei os olhos junto com a sobrancelha nesse caso, tá? Copiei. Mesma coisa, gente. Selecionar o nariz. Você vê que é muito repetitivo, né? Mas é basicamente o que eu faço em todos, gente. Todos os projetos que vocês viram aí, todos os projetos que vocês vão encontrar lá no meu portfólio, é basicamente a mesma coisa em todos. Então, ó, com essa seleção porca, uma seleção bem feinha mesmo, a gente tem isso daqui. Deixa eu ver se eu tenho um BG cinza aqui. Que é esse branco aqui na minha cara. Aí, pronto, maravilha. Então, ó, tem essa região aqui. Então eu fiz uma primeira seleção, né, uma seleção bem mais ou menos. Agora eu vou com uma seleção um pouquinho mais detalhada. Tô olhando aqui o chat, tá?
Então, ó, eu vou responder as perguntas que estão aqui no chat, ó. Sobre sites específicos para elementos de personagens, de colagem, para os projetos autorais, não tem muito critério não, eu uso até Google, né? Mas é importante você pegar umas imagens com um tamanho bacana, um tamanho grande. Mas quando é para projetos comerciais, que você precisa colocar alguma coisinha a mais, deixa eu só abrir aqui, ferramentas, recursos, eu uso o Pixabay. Pixabay e o... Cadê o Pexels? Pexels. Eu uso muito esses dois, tá? Pixabay e Pexels. Eu acho que eu uso até mais o Pexels, porque aqui as imagens são muito mais bonitas. Infinitamente mais bonitas. Olha que massa essas fotos. Tá? E é legal, gente, você pegar umas fotos que elas estejam bem, de preferência, bem limpinhas assim, sabe? Com equilíbrio de luz e sombra. Não é uma regra, né? Mas eu falo isso porque aí permite te dar mais liberdade para editar essas fotos, tá? Fotos com uma cor mais neutra, por assim dizer, que eu falo nos tons brancos e pretos, sabe? Deixa eu ver se eu acho alguma outra. Tipo assim, ó. Essa imagem já não seria tão boa, dependendo dos casos, né? Você vê que tá muito forte o preto e tudo mais, entendeu? O que eu quero dizer é você pegar uma imagem mais equilibrada. Mas dependendo dos projetos, dá pra usar essa aqui também, tá? Tá bom, gente? Então, a maioria dos meus projetos é Pixabay e Pexels. Em alguns casos, Google, tá bom? Mas é bem raro no Google. Nessa aqui, como eram pessoas que fazem parte da história, né? Era mais difícil de achar aqui nesses sites, então eu peguei no Google mesmo, tá bom? Pexels é bom demais, as fotos são um espetáculo. O Henrique, quais referências de designers e animadores de colagem você indicaria? Eu tava deixando isso para falar amanhã, mas eu já vou adiantar aqui então, ó. Eu até tenho aqui, ó. Eu vou colar aí no chat, beleza? Eu já tinha pensado nisso daí, gente. Eu separei aqui vários links, tá? Vou mandar aí no chat mesmo, tá? Cadê meu mouse? Aí. Vocês podem copiar isso aí e colar em algum lugar, tá? Então, gente, ó. Eu coloquei aí algumas referências de designers. Juliana D'Andrea, maravilhosa nos designs dela. E ela trabalha com colagem, só que tipo, não digital e não digital, sabe? Ela trabalha com colagem na mão mesmo, ela recorta na mão e tal. Beatriz Ortiz é mais colagens digitais. Smart Desenhos, acho que é um estúdio de animação. Los Tigres della Collage, também estúdio de animação. Ariel Costa, óbvio. Ariel Costa. Lucas Mariano também. Carlos Doná, Sérgio Medina, Lucas Mariano, já falei do Lucas. Tem esse Lisette Ledon. Então, gente, esse Césius, que é o Sérgio Medina, ele faz umas colagens muito malucas. Se vocês entrarem no perfil dele, vocês vão ver. Tá bom? Essas aí são algumas referências, tá? Que eu tenho de design, de animação em colagem. Tá bom? Depois vocês dão uma conferida aí com mais calma. Tinha mais uma pergunta aqui, eu vou só ver mais essa e a gente segue, tá? Ó, que é... Pergunta da Ale. Separação das partes do rosto. Quanto mais margem no recorte, melhor. Para fazer essa separação das partes do rosto. Quanto mais margem do recorte, melhor. Pensando na animação da expressão e tal. Eu acredito que tanto faz, que nem aqui, ó. Você viu que eu separei aqui, deixando bastante margem aqui. Mas por quê? Porque eu vou entrar aqui nessa camada de novo e separar de novo. Com um recorte mais ou menos, ó. Porque como vai ter muitas partes aqui que eu quero separar, então eu faço ela num tamanho maior e depois vou diminuindo, sabe, os recortes. Então vou separar a sobrancelha, agora vou separar a pálpebra. Por quê? Porque eu já imagino isso aqui dentro do After Effects animando uma piscada de olho. Eu vou fazer aqui, ó, Ctrl J, clico novamente na layer. Não esquece, gente, quando você duplica, ele automaticamente deixa selecionada a camada que você duplicou. Então você tem que clicar de novo na camada anterior, tá? Pra não duplicar errado. Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou selecionar a pálpebra inferior. Vou dar um Ctrl J. Inclusive, vocês sabem se dá pra eu duplicar
e ele manter essa região separada, ou melhor, porque ó, você duplica e ele automaticamente seleciona a camada que você duplicou. Vocês sabem se dá para duplicar e ele continuar com essa camada aqui selecionada? Muito bom. Ah, então deixa quieto. Deixa quieto. Mas tá bom, vamos seguir aqui, ó. A gente já tá com 1 hora, gente. Rapaz! Vamos seguir, vamos seguir. Então, não dá pra ter preguiça. Mas eu tenho umas frescuras assim de workflow, sabe? Então, ó. Eu dupliquei essas regiões aqui, ó. Eu tenho a sobrancelha. Deixa eu apagar, isolar essa parte, ó. Tem a sobrancelha, tenho as pálpebras. Aí agora o que eu preciso? Como eu imagino que eu vou mexer a pupila, eu preciso ter uma região aqui atrás que vai preencher essa região do olho. Eu não uso a parte original, que está aqui, ó. Eu recrio ela totalmente do zero, tá? O que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada. Vou criar aqui uma seleção, que eu imagino que seja fundo do olho aqui, tá? Vou recriar aqui, respeitando a pálpebra, tá bom? Venho aqui com o pincel branco mesmo. Apertei B para ativar a ferramenta de pincel. Vim com a cor branca e preenchi, ó. Beleza. Já tem o fundo do olho. Aí o que eu costumo fazer? Eu volto para a cor preta, aumento bastante o tamanho aqui, ó. Alt, botão direito. Deslizo para a direita para aumentar o tamanho. Alt, botão direito, deslizo para cima para aumentar, para diminuir o hardness, deixar um pouquinho mais esfumaçado. Eu esqueci completamente o termo para hardness em português. Então deixo bem grande. Aí aqui afastado eu vou pintando, ó, só para fazer como se fosse uma sombra no olho, tá? Ó. Beleza, ó. Aí diminuo e faço uma sombra um pouquinho mais forte no zóio. Faço uma sombra mais forte no olho. Beleza. Reconstruir o fundo do olho. Dureza. Isso, dureza é a palavra. Dureza. Aí agora, gente, essa parte eu acho legal, tá? Eu não vou usar também a pupila que tá aqui. Porque eu gosto de detalhar um pouquinho mais a pupila. Lembra? No meu mini breakdown, eu gosto de fazer a pupila tremendo e tal. Aqui talvez não daria esse efeito. Como que a gente reconstrói a pupila? Eu vou criar uma seleção nova, uma camada nova aqui por cima dessa. Eu estou visualizando aqui, né, como que é o tamanho original da pupila. Voltei para a ferramenta de brush. Volto para a ferramenta de... Ah, inclusive o zoom, gente. Se você segurar o zoom e apertar com o botão esquerdo e deslizar para a direita e para a esquerda, você aproxima e afasta. Não esquece de desativar o áudio aí, gente. Ferramenta de... segurando o Z, apertando com o botão esquerdo, direita e esquerda, você dá zoom, tá? Então agora eu voltei para a ferramenta de brush. Vou pintar aqui, ó. Com a cor preta mesmo. Ou melhor, vou pintar com a cor que está aqui, ó. Se você com a ferramenta de brush, segurando o Alt, clicando, você pode copiar a cor, tá? Vou copiar essa cor aqui da pupila original. Crio aqui uma seleção mais ou menos parecida. Beleza, deixa eu só esconder as pálpebras para visualizar melhor. Então, ó, cria a pupila. Vamos detalhar ela agora. Não, criei errado, gente, ó. Tô com a camada errada selecionada. Deixa eu dar um Ctrl Z. Cria na camada nova que você... Clica na camada nova que você criou, tá? Agora sim, ó. Esconder de novo aqui, ó. Pálpebra e as camadas de cima. Agora eu vou esconder de novo. Não esquece de desativar o áudio aí, gente. Tá vazando aqui. Aí, ó, eu vou agora pintar dentro dessa camada aqui. Dar uns detalhamentos, né? Eu vou apertar D para voltar para as cores padrão aqui do Photoshop. Vou pintar aqui o meio, que é a pupila e essa parte do olho aqui, eu esqueci o nome. Essa parte bem do meinho aqui, ó. Fiz uma primeira, pintei ela um pouquinho aqui, aumentei o tamanho e a dureza. Olha lá, lembrei da palavra, né? Me lembraram, na verdade. Aí eu vou dar só uns cliques de leve aqui. Daí depois, pode ficar tranquilo, Arielle. Relaxa. Aí depois eu quero pintar a borda aqui. Mas lembra que vaza? Aqui para fora, se você não selecionar, você pode fazer de duas formas isso. Você Ctrl clica aqui na camada, você pode pintar aqui ao redor, tá? Ou tem essa outra ferramenta aqui, ó. Com a camada selecionada e clicando aqui, ó, nesse quadradinho,
chama... Qual que é o nome dessa opção? Esperando ver. Ah, ali, ó. Lock Transparent Pixels. Se você clicar aqui com a camada selecionada, o que acontece? Ele ignora todos os pixels transparentes da camada. Tá vendo aqui, ó? Essa parte ao redor da camada, que não tem preenchimento, não tem nada, é transparente. Então ela vai ignorar essa transparência e vai pintar só onde tem pixels de verdade, que é essa região aqui dentro, ó. Tá vendo? Então é uma alternativa de você clicar aqui e criar a seleção, sabe? Novamente aquilo que eu falei, apresentando maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá bom? Por que eu faço isso aqui de criar essa seleção para pintar só dentro da camada? Porque eu, além de preencher esse fundo, o meio aqui, eu gosto de fazer essa sombrinha aqui ao redor do olho, tá? Ó. Para dar um pouquinho mais de profundidade aos olhos. Beleza. Agora eu vou trocar de cor de novo. Vou vir aqui, ó. Vou pegar uma cor mais cinza. Agora eu vou dar um zoom. Vou fazer o seguinte, diminuir bastante o tamanho do pincel. E vou fazer umas linhas aqui, ó. E lembrando, gente, que eu trabalho com a caneta, tá? Eu não trabalho com mouse. Até no After, tá bom? Então eu tô fazendo aqui com a caneta, tá bom? Faço uns risquinhos aqui. Aumento o tamanho do brush. Diminuo a opacidade para uns 50%. Pinto aqui assim, ó. Diminuo mais ainda a opacidade. Isso aqui é só para dar um volume nessa região do olho, tá? Tá pintando mesmo? Tá. Agora eu vou pegar o preto, a cor preta de novo. Alt, clico aqui na cor que eu quero selecionar. Volto a opacidade para 100. E passo aqui também assim, ó. Só para detalhar um pouquinho mais a íris. Agora eu vou apertar D de novo, vou voltar para a cor padrão. E no caso aqui eu quero essa cor que está no segundo plano aqui. Aperto X para alternar as cores, tá? Agora eu venho para a cor branca e faço isso aqui, ó. Tem uns pontinhos de luz. Mas eu acho que ficou forte demais, tá? Diminuir a opacidade um pouco. Beleza. E é isso. Inclusive, aqui eu tô fazendo tudo numa camada só. Aí aqui novamente naquele pensamento do que você pode fazer dentro do After. Você pode fazer esses brilhos do olho nessa camada. Ou você pode criar uma camada por cima e fazer esses brilhos, tá? Porque daí lá no After você pode fazer tipo um leve atraso. Na hora que ele vira o olho, você pode dar um leve atraso nessa camada aqui de brilho. Para tentar dar um pouquinho ainda mais de profundidade nos olhos, né? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso porque não é o que a gente vai fazer nesse caso, tá? Mas só dando uma ideia aí. Deixa eu só preencher aqui de novo, fazer o brilho. Diminuir mais a opacidade. E eu acho que tá muito escuro o olho. Vou só jogar uma corzinha a mais aqui assim. E fazer de novo aqueles risquinhos. Bem de leve. A gente vai fazer isso pros dois olhos? Não. Que isso, gente, calma. Eu vou duplicar isso aqui. Dupliquei, né? Ctrl J. Ctrl T, porque aí você entra na janela de edição da layer. Vou jogar um pouquinho aqui pro lado, porque a gente vai usar essa daqui para usar no segundo olho aqui, né? No olho da direita. Vou usar ali no olho da direita. Então, ó, deixa eu só agora organizar aqui essas camadas. Vamos renomear. Eu costumo renomear com a posição da camada, sabe? Se é esquerda ou direita. Então vai ser L. E eu sempre uso em inglês, tá? Porque às vezes é mais curto, né? Em inglês você não precisa usar acento para renomear, tá? Sabe? Então eu acho mais prático. L, que é left. L é brow. Aí aqui vai ser L. Sempre iniciando com a direção que tá a camada ali né, do personagem. L. Como que é pálpebra em inglês? Não lembro. Pálpebra. Aqui eu vou escrever em português mesmo. Pálpebra. L pálpebra. Aí eu coloco TP, que é top.
pálpebra de cima. Eu vou dar um Ctrl A aqui para copiar esse texto, colar aqui, L pálpebra, BTM, BTM de bottom, que é embaixo, L, L, pupil, L, aqui ó, L, I, BG, BG de background, beleza? Então, gente, aqui a gente já tem tudo separado para trabalhar dentro do After Effects. Inclusive aqui, na sobrancelha, eu só vou fazer um pouquinho mais de recorte aqui. E nesse caso aqui, não precisa ser perfeito, tá? Você vê que tá bem dura a borda da layer, não tem problema. Você não precisa se preocupar em deixar isso aqui assim, ó, esfumaçado para mesclar com o rosto do personagem, não, tá? Na realidade, às vezes é mais interessante você deixar as pessoas verem essa ponta dura mesmo da sua camada, né? Porque colagem é isso, gente, é excentricidade, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, ó, a gente refez já o que a gente precisa do olho. Aqui, ó. Deixa eu só detalhar um pouquinho, só apagar um pouquinho aqui, ó. Opa, errei, tô com a camada errada selecionada. Selecionei a pálpebra do topo. Vou acelerar, gente, porque a gente já tá com 1 hora de aula. Beleza. Vamos pro olho direito agora. Vou jogar a pupila que a gente duplicou aqui, ó. Já vou renomear ela R, pupil. Mesma coisa, gente. Que a gente já viu aqui várias vezes. Tô com a camada selecionada. Selecionar os elementos que eu preciso. Sobrancelha direita. Com a ferramenta de laço, que é a ferramenta L. Selecionei a camada de novo. Selecionei a pálpebra superior direita. Ctrl J para duplicar. Pálpebra inferior direita. Tá bom, seleção não precisa ser perfeita. Depois a gente corrige se precisar. Ctrl J. Dupliquei. Dupliquei. Beleza. Então, ó. Agora o que falta? A gente preencher o olho. Inclusive, deixa eu só refazer aqui, porque se vocês... é importante que as duas estejam conectadas, tá? Assim, ó. Elas tenham fechem. Então, vou apagar a de cima e refazer, tá? L. Ferramenta de laço. Olha a precisão desse cara, rapaz. Olha só, hein? Ih, ó. Falei de precisão e tava na camada errada, olha. Vamos lá. Dupliquei aqui a parte superior da pupila e conectei as duas, tá vendo? O que a gente faz agora? Nova camada. Ferramenta L ou já vem direto com o pincel, ó. Selecione a ferramenta de pincel. Certifica se está com a cor branca. Pinto aqui, ó. Atrás. Faço essa pintura aqui atrás da camada. Só apagar aqui que vazou, ó. Ctrl, clico na miniatura, cor preta agora, apertei X para alternar ali, tá? Aumentei, diminuí a dureza, aumentei o tamanho do pincel, aí de longe eu vou pintando aqui, ó. Ficou muito forte ali. Gente, eu faço isso em todos os projetos, sem exceção. Inclusive nos... Quer dizer, eu não fiz nesse último que eu lancei, né, do documentário, mas nos autorais eu faço em praticamente todos. Diminuir o pincel e vou deixar um pouquinho mais forte a sombra aqui, ó. Beleza, Ctrl D. Quando você está com uma seleção, gente, se você segurar Ctrl e apertar D, você apaga a seleção, tá? Cadê aqui a pupila direita? Ela fica embaixo das duas pálpebras e acima do BG do olho. Agora eu já posso apagar essa camada aqui. Pronto. Então, ó, o que a gente tem? Para depois animar lá no After. Isso daqui. Beleza. Inclusive eu acho que esse não tá igualado, não. Ixi. Ctrl, clico na miniatura.
Parece que ele tá loucão. Olha. Mas tá bom, deixa assim mesmo. Não, na realidade, ó. Vamos usar a ferramenta aqui, ó. Que a gente falou, ó. Vou usar o Dodge Tool. Tentar clarear um pouquinho. Aí, ó. Ó, ó. Agora vocês estão vendo em ação a ferramenta Dodge Tool, ó. Clareando. E ela, tipo, ela respeita os tons de luz, sabe? É tipo a ferramenta de exposição e tal. Vamos lá, ó. Só pra clarear um pouquinho mais. Que ele tava parecendo que tava loucão. E vamos renomear. Eu sempre começo, como eu falei, com a direção que tá essa parte do corpo, né? R, eyebrow. Aqui é R, pálpebra, porque eu não sei pálpebra em inglês, eu não lembro. Pera aí que eu já vejo o chat aí, gente. R, pálpebra. Top, né? TP. R, pálpebra, BTM. R, pálpebra, BTM. R, I, BG. Agora vamos para a parte mais difícil, o nariz, gente. Olha, depois de tudo isso aqui que a gente fez, a gente vai entrar na parte mais difícil, que é o nariz. Olha só. Olha o que a gente precisa fazer pro nariz. Selecionei aqui a camada do nariz, apertei a tecla E para vir para a ferramenta de borracha. Ó, olha só a dificuldade, gente. Olha aqui, ó, ó. Eu tô redesenhando o nariz dele, ó. Olha a dificuldade, gente. Pronto. O nariz tá pronto, gente. O nariz tá pronto, não precisa se preocupar não, gente. É isso. Aí se você quiser, você pode vir com a ferramenta de borracha aqui, diminuir o hardness e deixar um pouquinho mais apagadinho assim, pra mesclar. Eu não costumo fazer, tá bom? É isso. Por que pareça, gente, é isso. O nariz não precisa de se preocupar em deixar tão bonitinho não, tá? A boca, mesma coisa, ó. E eu vou com a borracha mesmo, gente. Eu trabalho de forma destrutiva mesmo com as camadas. Não tenho mais medo. Não tenho mais medo, porque a colagem não precisa estar perfeito mesmo. Tá bom? Gente, tá pronto aqui, ó. Entre aspas, né? Agora é sério, gente. Agora vem a parte difícil de verdade, porque reconstruir essa parte de trás do personagem é muito chato. Ainda mais nessa imagem específica, que ela não é nada ideal pra fazer isso. Porque olha o tanto de textura que tem aqui, ó. Não é ideal. Mas a gente vai aceitar o desafio, tá? Vou ativar novamente essa camada. A primeira que a gente duplicou, tá? Deixa eu só ver aqui o chat. Chucrutes, o arquivo. Chucrutes com o arquivo? Ah, o bicho papão tem medo desse cara. Que isso? Que isso? Eu destruo mesmo a lei. Eyelid é como que é o nome? Pálpebra. Você prefere sempre fazer esse recorte mais arredondado do que aquele quadrado, como se fosse tesoura, ou depende do caso? Pode fazer quadrado também. Inclusive o quadrado é até mais legal, tá? Porque traz muito mais excentricidade pro design, né? É bem legal. De todos os detalhes da palavra. E essas funções aí de recriar as imagens é massa, porque depois dá uma liberdade. E isso aqui tudo que eu estou explicando é justamente para ter essa liberdade, né? De animar depois. E vocês veem que a forma que eu dupliquei aqui, praticamente elas estão bem unificadas, né? Ó. Mas não é difícil de deixar assim, não é fácil de deixar tão unificado assim. Pra na hora que a gente for mexer o rosto do personagem. O que a gente vai fazer, ó? Eu tô com a camada selecionada aqui, ó. Que a gente vai reconstruir tudo que tá atrás da sobrancelha, do olho e tal. Eu vou fazer o seguinte, segurando Ctrl, vou clicar novamente, a gente já usou muito essa ferramenta aqui. Ctrl, clica na camada, ele vai criar a seleção dessa camada. E vou clicar nas outras, mas agora eu vou segurar o Shift, tá bom? Porque daí ele vai alterar o ícone aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom, Ctrl Shift. Vê que tem um ícone de mais agora ali. Porque você vai pegar essa seleção que você já criou e você vai somar com essa nova região que você vai clicar, tá vendo? Ó? E eu vou fazer isso com todas as layers que eu criei anteriormente, beleza? Ctrl Shift, clica e vou clicando. Só para somar na região, na seleção, tá? Ó, tô com tudo selecionado, falta só a pálpebra superior aqui, ó.
Tudo selecionado, gente. Eu venho aqui nessa barrinha que é nova, né, que veio com a IA, e vou Expand Selection. Dois tá bom. Vamos testar, ó. Eu vou usar aquela ferramenta do Edit, tá bom? Eu selecionei de novo essa camada que eu quero reconstruir. Vim aqui nas opções Edit, Content Aware Fill e... Rapaz, tá muito feio. Deixa eu apagar o cabelo aqui, ó. Vou apagar o cabelo que ele tá selecionando. Vamos ver como fica. Não tá tão legal, não. Vamos deixar assim por enquanto, porque ele cria uma camada nova, tá vendo? Ele cria essa reconstrução, ele cria uma camada nova. Deixa eu só isolar isso aqui, ó. Apagar tirar a visualização dessas camadas que a gente criou. Tá bem feio, né? Ó. Mas vamos experimentar outra forma. Eu vou clicar aqui de novo, Ctrl clica naquele que acabou de criar. Vamos ver se a IA não vai entender, gente. Que a gente quer preencher aquilo ali, removendo os elementos do rosto. Vamos ler. Como que a gente escreveria isso? Acho que a IA não vai entender, cara. Vou fazer isso sem... Eu acho que ele vai recriar o olho, nariz, boca. Vamos ver. Porque a IA tem vantagem nesse caso, porque ela consegue reconstruir a textura, sabe? Mas eu acho que não vai funcionar, não. Vamos ver. Olha a carniça que ele fez. Olha o monstro. Fill with face elements. Não, mas eu não quero preencher com elementos da face. Vamos ver se eu colocando um prompt ele me ajuda. Vamos colocar remove face elements. Mas se eu não me engano, eu vi num lugar que fala que não vale a pena você falar para ele remover coisas, alguns termos em específico. Mas vamos testar. Without face elements, vamos testar também. Caramba, a gente tá fazendo um teste e a aula já tá com 1 hora, cara. Não entendeu. Vamos dar mais uma chance pra IA, gente? Face without... Não, without... Na própria ferramenta fala que não funciona, né? Não, vou colocar without face elements. Vamos dar uma chance, gente. Calma, vamos dar uma chance. Nossa, ficou feio demais, né? Não adianta, meu. Ele quer criar um velho feio. Não adianta. Ou melhor, é que a gente tá abusando aqui também, né? Caramba, olha eu dando mais uma chance pra IA, velho. Eu vou vir aqui, fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar uma região menor. No meu caso, gente, quando eu fui fazer esse projeto aqui, por que ficou mais limpo? Porque eu tava com dificuldade de recriar essa textura. No caso aqui a gente tá demorando porque eu quero recriar essa textura, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, agora com essa região menor selecionada, vamos testar de novo, ó. Contents Aware Fill. Ficou melhor. Vamos deixar assim? Então vamos fazer isso, gente. Então quando tiver muita textura, talvez valha a pena você selecionar regiões menores, tá? Isso aqui eu testei hoje, tá? Da outra vez eu não tinha feito isso não. Content Aware Fill. Ah, tá. Por que não apareceu direito? Porque eu tô com a camada errada selecionada. Content Aware Fill. Só pra visualizar, né? Não, péssimo. Vamos segurar Alt aqui, apagar. Ou melhor, nem precisa segurar Alt. Por padrão já vem com a ferramenta de apagar a seleção, tá? Ó. Deixar essa região mais próxima aqui selecionada. Gostei não. Ih, eu salvei o projeto, não é pra salvar não. Ai, chato, né, gente? Difícil, né? Vamos usar isso aqui mesmo que a gente falou antes, porque a gente já tá demorando muito, né? Eu já tô demorando muito. Então, ó, eu vou unificar as duas camadas, ó. Cliquei aqui, segurei Shift, ou você segurou Ctrl.
Ctrl E, unifiquei as duas camadas que a gente gerou lá. Agora eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Apertar S para a ferramenta de carimbo e vou selecionar uma região. Aumentei a opacidade aqui para 100. Selecionei e ó, vou começar a preencher. Agora sim, a gente voltou para os primórdios do Photoshop sem a IA para nos ajudar. Então, não dá para gerar a parte de trás desses buracos. Pelo menos eu não sei como falar para a IA fazer isso, para mim, né? Por enquanto eu não sei como faz isso. Não aprendi ainda a lidar com esses prompts específicos. Mas se alguém souber vai ser bom, cara, porque aí facilita muito a nossa vida. Estou agora só fazendo um preenchimento aqui, gente, dessa região que vai ficar. Porque quando a gente movimentar, algumas dessas partes vão aparecer, né? Então a gente precisa estar com elas preenchidas. Tá bom? Inclusive, gente, era pra eu ter falado isso aqui no começo da live, tá? Não, eu falei, né? Que eu tô compartilhando aqui o que eu sei e o que eu faço nos meus projetos. Mas se você tem algum conhecimento especializado em algo, sei lá, tem conhecimento de design, você tem conhecimento de desenho, a nossa comunidade aqui é aberta para que você faça e compartilhe o seu conhecimento de forma gratuita, né? Tá bom? Fica a seu critério. A comunidade é aberta para isso, pra gente compartilhar conhecimento, tá bom? Inclusive, se você ainda não entrou no grupo lá do WhatsApp, fica à vontade, tá? A galera lá é muito ativa, a galera tá sempre se ajudando. Então entra lá que, meu, a galera lá é muito bacana, velho. Tem gente que às vezes é meio traumatizada com um grupo tóxico. O nosso lá é a exceção, viu? A galera tá sempre se ajudando. E você vê como o cara é gerador de conteúdo, né? O cara tá falando aqui e tá trabalhando porque essa parte do trabalho é chata. E ele tá falando pra, tipo, ter conteúdo, tá ligado? Quando fica chato esse momento aqui. Vamos, tô quase terminando, tô quase terminando. E você vê que não tá perfeito, gente. Não precisa, tá? Não precisa. Tô preenchendo aqui essa região só pra não ficar vazia. Pra não ficar... Por que vocês viram que tava uma... Dá pra você ver que tem uma linha aqui, ó. Tem uma linha bem clara aqui, que é da onde ele preencheu. Eu tô só deixando ela um pouquinho mais suave, tá? Que é onde ele preencheu com o Contents Aware Fill, sabe? Vamos afastar? Gente, tá bonito? Não tá. Mas funciona. Por incrível que pareça, funciona. Tá bom? Vou reativar aqui as camadas que a gente tinha ocultado. Funciona. Tá vendo? Até que funciona bem. Aí eu reativei e você vê que dá pra ver aqui umas linhazinhas bem fortes, né? Das camadas. Aí vai ficar a seu critério se você quer deixar um pouquinho mais unificado com o rosto ou se você quer deixar como se fosse uma camada mesmo com essa parte bem, com essa borda bem dura, né? Aqui no nariz, eu vou só clicar aqui no nariz, Ctrl, clica no nariz aqui, ó, na menu, porque eu não quero deixar aquela borda branquinha. Eu tô com a camada errada selecionada, selecionei o nariz, cliquei aqui e vou só passar um pincelzinho aqui de leve, ou melhor, o carimbo, porque tava vazando ó, tá vendo que tava vazando uma partezinha branca? Na verdade eu vou apagar, apaguei. Pronto. Destrutivo, gente. Processo destrutivo mesmo. Muito mais fácil. Eu tava passando carimbo, gente. A gente não tá com tempo de passar carimbo. Não tem tempo, gente. Já passou de 1 hora. Beleza, ó. E é isso. Gente, super funciona isso aqui pra colagem. Tá excelente. Não é porque fui eu que fiz, não, tá? Porque eu tô falando que tá excelente. É que tá bom, gente. Vai funcionar. Vai funcionar, pode ter certeza. Inclusive, em uma outra etapa aqui agora, novamente, pensando no que você pode fazer dentro do After Effects. Como eu vou ter esse giro de cabeça, o que acontece? Essa parte do cabelo, quando você girar, ela viria para trás, enquanto essa parte do cabelo, ela iria um pouquinho mais para fora, sabe? Para dar essa tridimensionalidade na cabeça. Dá pra ver com o fone, tá vendo? Eu tô com a cabeça aqui, ó. Essa parte do fone, ela vai sumir quando virar a cabeça, tá vendo? Ó? Então você tem que pensar nisso na hora que você for fazer o design
ou adaptar o design para usar lá no After Effects para esses estilos de animação um pouquinho mais complexos de colagem. No meu caso, eu não fiz isso. Eu não separei essa parte aqui do cabelo para ela ir para trás, sabe? Eu fiz isso dentro do After, tá? Inclusive, gente, eu vou mostrar para vocês como que vocês, às vezes o design você faz aqui no After Effects, já aconteceu muitas vezes comigo. Eu faço design aqui no After Effects, no After Effects não. Eu faço design aqui no Photoshop e quando eu levo ele lá para After Effects, eu sinto falta de alguma coisa. Por exemplo, eu senti falta dessa tridimensionalidade na cabeça, para girar o cabelo, né? Com o giro do cabelo. Eu não tinha essas camadas do cabelo separadas. Então eu tive que refazer isso dentro do After Effects. E é importante vocês aprender a refazer essas coisas dentro do After Effects, porque assim, hoje eu tenho uma máquina boa. Eu tô inclusive com o After aberto e o Photoshop aberto, e eu tô transmitindo essa live aqui para vocês. E a máquina tá fluindo aqui bem, mas antes eu não tinha. Eu tinha um notebook bom, só que eu não conseguia ficar com o After e Photoshop aberto. Ou era um ou era outro. Então eu aprendi a fazer essas adaptações dentro do After. E pensando em quem também está nessa situação aí, você às vezes não tem um equipamento tão bom ainda, eu vou ensinar para vocês como vocês fazem essas coisas dentro do próprio After, tá? Porque por exemplo, às vezes para transicionar do After pro Photoshop, quando eu usava meu notebook, demorava muito, sabe? Aí eu perdi a esperança de fazer isso. Eu deixava de quieto. Eu simplesmente aceitava. Mas aí eu tive que aprender a fazer isso dentro do próprio After, né? Mas vamos seguir aqui. Eu tava falando do cabelo, né? Não vou fazer. Não vou separar o cabelo, vou deixar ele assim mesmo. A gente aprende isso lá dentro do After Effects na aula de amanhã. Se der tempo, né? Eu vou apertar L para selecionar a ferramenta de laço. Vou. Agora eu quero reconstruir. Ou melhor, eu quero só deixar essa cabeça. Eu quero só deixar a cabeça aqui selecionada, tá bom? Então, ó. Vou imaginar mais ou menos o formato do cabelo. Não vou imitar o cabelo igual, tá bom? Acho que a aula tá ficando muito longa, gente. Vou tentar dar uma acelerada, tá? Selecionei bem porcamente a cabeça. Nesse caso aqui, gente, eu vou aplicar a máscara, o Layer Mask. Olha o áudio, gente, vazando. Vai pegar? Pode pegar. Eu deixo. Então, gente, eu selecionei, eu criei a Layer Mask só para ter um controle melhor aqui, tá? Ó. Porque eu posso trazer de volta essa parte da camada ou apagar. Tá? Lembrando que o pincel preto ele apaga, o pincel branco ele preenche a região ali da máscara, tá? Vamos lá, vou apagar aqui, ó. O cabelinho não precisa ser perfeito. Tô seguindo mais ou menos aqui o formato do cabelo dele. Tá bom? E a borda vai ser bem dura do cabelo mesmo, tá? Não vou usar ferramenta de máscara com feather, sabe? Aquela refine edges, refine hair. Não vou usar aqui. Não preciso. Novamente, a gente está trabalhando com colagem. E colagem você tem essa liberdade da excentricidade. Ser esquisito. Por isso que eu gosto da colagem. Você pode trazer um negócio super esquisito ali pra tela e funciona, cara. Beleza, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem o rosto, o fundo aqui, ó. Inclusive, ó. Heads. Deixa eu só clicar com o botão direito aqui na Layer Mask. Apply Layer Mask. Aí ele já unifica a camada, tá bom? Inclusive, deixa eu só mostrar mais uma coisa pra vocês. Eu pintei aqui por quê? Porque se você olhar aqui na miniatura, tá no tamanho máximo? Tá no tamanho máximo. Se você olhar... Eu dei zoom. Deixa eu ver se eu... Peraí, tá funcionando ainda a transmissão, gente? Vocês estão me ouvindo ainda? Ih, caramba, peraí. Bugou a tela do notebook aqui. Calma aí, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou, gente? Vocês estão me vendo? É porque o que acontece? Eu tô fazendo a transmissão aqui, gente, e eu tô usando notebook de tela secundária.
às vezes dá um BO aqui na transmissão, sabe? Ah, beleza, não. Beleza, beleza. Voltou ao normal. Calma, gente, não precisa ficar nervoso, calma. Brincadeira, vamos lá. O que eu tava falando aqui, por que eu fiz essa pintura aqui? Porque se você olhar aqui na thumbnail, na miniatura da imagem, você vê que ela tem essa região aqui, ó. Vou até pintar mais aqui, ó. Ele define essa região aqui da camada de acordo com o limite dos pixels que você tem na camada, sabe? Por que eu tô falando isso aqui, ó? Tá vendo? É isso que eu quero dizer, ó. O que aparece aqui é exatamente isso aqui, ó. Essa região aqui que é de transformação da camada. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu trabalho muito com Puppet Pins. E o Puppet Pins, ele leva em conta isso aqui também, tá? Então é importante que você sempre se certifique de que não fique sobrando um pixel, às vezes meio que invisível, entre aspas, né? Às vezes fica um pixelzinho assim e a sua camada fica assim, meio esquisita no tamanho aqui, sabe? Então tem que sempre ficar ligado nisso daí. Tá bom? Inclusive, isso daqui... Pera aí, eu vou deixar isso aqui pra falar quando a gente for jogar um arquivo lá dentro do After Effects. Agora tá tudo ok, né? Beleza, tá com zoom ainda? Não, tirei o zoom já. Então beleza. Então é isso, gente. Eu não vou reconstruir o corpo aqui, ó. Não vou reconstruir hoje. Quer dizer, eu não vou reconstruir. Isso aqui já vai estar pronto pra gente fazer amanhã no rig, tá? O que eu tô falando aqui de reconstruir o corpo é fazer isso aqui, ó. Cadê? Que é isso daqui, ó. Isso aqui, gente, basicamente eu redesenhei, tá? Na mão mesmo. Eu redesenhei isso daqui por cima desse. E fui recolorindo e jogando alguns efeitos de noise e por aí vai, tá? Mas eu não vou mostrar isso hoje, porque a gente não tem tempo. Mas basicamente é tudo que eu já mostrei pra vocês aqui, de fazer uns recortes, só que nesse caso eu tive que desenhar com o pincel e por aí vai, né? Fiz sombra. Não vou entrar nisso agora, não vou entrar nisso, tá bom? Mas essa parte mais interessante da colagem, que é preparar os arquivos, esses detalhes do rosto, eu mostrei aqui pra vocês hoje, que basicamente eu faço com todos. Então, antes da gente ir aqui pro último arquivo e concluir, vocês têm mais alguma dúvida do que a gente viu aqui? Ih, mano, será que bugou de novo? Rapaz, essa minha tela secundária aqui, velho. Não, beleza. Tá funcionando. Então vamos lá, ó. Isso, tá funcionando. Às vezes eu acho que bugou, mas não bugou. Deixa eu abrir o último arquivo que eu preparei. Que é esse daqui, ó. É um arquivo muito esquisito. Mas é que acontece o seguinte. Novamente, pensando no seu arquivo para quando você vai jogar lá dentro do After Effects. Esse projeto que eu preparei aqui é para que você entenda como que o After Effects interpreta a forma que você manda para ele os arquivos quando você joga um PSD lá dentro. Quando você joga um PSD lá dentro, ele te dá aquelas opçõezinhas, né? Retain layer sizes, composition, por aí vai. A gente vai ver daqui a pouco. Mas basicamente, esse projeto aqui, eu deixei 3 camadas dentro de um grupo, um texto, e ele está com efeito de shadow, drop shadow, e tem uma textura. E ele tá com clipping mask, aqui ó. Ou melhor, peraí, me confundi todo aqui ó. No grupo você tem um texto e uma camada já com uma textura aplicada ali na camada. No outro exemplo, eu tenho um shape layer e ele está com uma textura e um texto, só que eles estão em clipping mask, que é aquilo lá quando você segura o Alt entre as duas camadas e você linka eles. E ele pega essa camada na base e usa elas como referência de transparência. Ou seja, essas duas camadas, elas respeitam a transparência dessa camada, que é o que? Essa região aqui, ó. Essa é a região da camada. Toda a região em volta dela é transparente. Então quando você cria o Clipping Mask, toda essa região transparente ele ignora e só aparece nessa região aqui, tá bom? E o último exemplo é uma camada com uma textura, só que ela está com essa máscara que é o Layer Mask aqui. Então vamos lá. Eu vou agora abrir o After. Inclusive, antes de abrir o After, deixa eu só voltar aqui para minha câmera.
Deixa eu abrir o After rapidão. Vou abrir o After. Aí agora eu tô aqui, ó. Tô aqui em cima, beleza? Deixa eu jogar agora o arquivo aqui dentro do After. Aí vocês vão visualizar aquela janela. Lembrando que essa aqui é uma aula ainda de Photoshop, tá? Eu só tô mostrando pra vocês aqui o que vocês têm que pensar quando vocês vão jogar quando vocês estão organizando o projeto dentro do Photoshop para jogar no After. Então, ó, quando você joga o PSD dentro do After, você visualiza essa janela, tá bom? Geralmente por padrão ele está em footage, né? Não é bom, porque tipo, ele une tudo em um, você não tem controle das camadas individuais. Então, gente, sempre usa Composition Retain Layer Sizes. Retain Layer Sizes, lembra do que eu falei lá das bordas da sua camada? Aquelas bordas da camada que você visualizou lá dentro do Photoshop é o que vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Porque senão a sua borda da camada vai ser essa tela inteira aqui assim, ó. Tá bom? E não é interessante para você trabalhar. E geralmente por padrão, deixa no Merge Layer Styles into Footage, tá bom? Basicamente é isso. Então vamos lá, ó. Vou abrir aqui o projeto do After Effects. Olha, o que a gente deixou lá no Photoshop como grupo, quando vem aqui para o After Effects, ele interpreta como uma composição, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? Vamos supor que, por exemplo, você vai fazer um rig de piscada de olho, ou por exemplo, o seu personagem ele vai ter fala, ele vai falar e tem várias poses de boca. Nesses casos, é interessante você deixar todas as poses da boca dentro de um grupo, porque quando você jogar dentro do After Effects, você vai ter tudo isso dentro de uma composição, tá bom? Daí você vai fazer aquele trabalho de cortar as camadas para depois fazer um time remap. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ficar muito complexo, não? E eu esqueci de tirar o zoom, gente. Perdão. Então, ó. O grupo dentro do Photoshop veio para cá como uma composição. Aquele que a gente deixou em Clipping Mask, que é o que? A camada que está na base e serve de máscara, né? Para as outras. O que acontece? Qual é a desvantagem de você trazer um arquivo do Photoshop com o Clipping Mask ativado? Ele traz aqui para dentro do Photoshop, do After. Nossa, estou confundindo tudo. O problema de você ter lá dentro do Photoshop uma camada com o Clipping Mask é que quando você traz pro Photoshop, pro After Effects, ele cria uma composição, até aí sem problema. Só que acontece, ele usa essa opção aqui de Preserve, Underline, Transparency. O que é isso? É basicamente, eu tinha até separado um texto aqui, gente, porque eu estava com dificuldade de explicar isso. Quem me ajudou foi o ChatGPT. E a explicação do Preserve Underline Transparency é a seguinte, ó. Essa opção permite que uma camada respeite a transparência da camada abaixo dela. Em vez de preencher partes transparentes, ela só aparece onde a camada de baixo não é transparente. Deu para entender? Então, como essa parte aqui da camada não é transparente, quando você ativa o Preserve Underline Transparency, ela só aparece nessa parte aqui. Ela ignora toda a transparência. E aí que eu vou chegar no ponto que é a desvantagem. Voltando aqui na composição principal, quando você está em Clipping Mask, se você tira o constante rasterais, ela redesenha essa camada aqui fora, né, da composição. Isso não é bom, principalmente para colagem, que a gente trabalha com muita textura, tá bom? Então não é legal você trazer um elemento para trabalhar de colagem com Clipping Mask, por causa dessa desvantagem. Você não vai ter a opção de usar essa opção de constante rasterais. Essa opção aqui de Constant Rasterize, ela redesenha a camada o tempo todo para manter a qualidade. Por exemplo, quando você traz um texto ou um vetor e você quer ampliar ele de tamanho sem perder qualidade, você tem que deixar essa opção de Constant Rasterize ativado. Tá bom? Então só por isso. Essa é a desvantagem, tá? De você trazer lá do Photoshop como Clipping Mask. E aquela outra que a gente deixou só com a máscara, ela veio para cá sem nenhuma diferença, sem nenhuma mudança, ó. Aquela que a gente deixou, lembra que a gente criou um Layer Mask? Ela veio pra cá, já cortada, nem aparece aqui como uma máscara, tá bom? Inclusive, gente, tinha até uma outra coisa que eu deixei aqui preparada pra comentar, que é o seguinte, ó. Deixa eu até ver se vai funcionar.
Não funcionou. Deixa eu voltar aqui. Create. Não funcionou também. Deixa eu ver esse primeiro, rapidão. Create. Excelente. É isso mesmo. Então, ó. O texto que eu trouxe lá do Photoshop com o efeito Shadow, eu deixei lá no texto. O texto que estava lá no Photoshop, ele tinha um efeito de Drop Shadow aplicado. Eu trouxe ele aqui para o After. E quando eu quero converter ele para texto, para eu poder editar esse texto dentro do After, não funciona. Tá vendo? Ele dá esse erro aqui. Mas o texto que você traz sem nenhum efeito aplicado, ele vem para cá e você pode editar esse texto, tá bom? Ó, eu posso escrever nele, tá bom? Então pensa nisso também quando você estiver preparando seu arquivo lá no Photoshop. Alguns efeitos que você aplicar nele, aqueles layer styles, você acaba perdendo essa possibilidade de editar eles dentro do After, tá bom? E eu acredito que é isso, gente, por hoje, viu? Rapaz, deu 1h45, velho, muita coisa. Então, antes da gente concluir, vocês têm mais alguma dúvida? Tem, peraí, me dá um momento. Deixa eu achar aqui. Eu acho que não vai. Ah, certo. Pior que eu não lembro o tempo, cara, que eu levei. Deixa eu abrir aqui. Projetos pessoais, autorais. Cadê, gente? Desafio layer. Eu tô vendo uma tela pequenininha. Deixa eu achar. Só um minuto. Eu tenho aqui no esquema já. Em algum lugar. Ah, lembrei. Peraí. Lembrei. Então, eu, eu fiz relativamente poucos projetos comerciais nessa estética. Inclusive, o objetivo de fazer essas aulas aqui é mostrar que eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Para construir, de certa forma, uma autoridade e para receber mais projetos nesse tipo. Mas eu acredito que assim, aquele projeto que eu postei recentemente do documentário, eu tô olhando pro lugar errado. Aquele projeto que eu postei recentemente do documentário, a pessoa que me contratou, ela já sabia do meu estilo de colagem. Ela já tinha visto. Inclusive, uma das referências que ela passou é do Ariel Costa. Então, para se aproximar daquela referência, então eu realmente teria que readaptar o design. Então eu acredito que assim, a pessoa que for me contratar para fazer colagem, ela talvez já saiba o meu estilo de colagem e saiba que eu vou adaptar o design. Mas é aquilo, se você for adaptar o design, tem que tomar cuidado com que, se você for colocar alguma coisa nova por cima, nesse caso aqui eu não coloquei nada novo por cima. Eu só reaproveitei o que já tinha lá. Mas se você for colocar alguma coisa nova por cima, aí sim você tem que tomar cuidado. Tem que ser de lugares confiáveis e que você tenha o direito de fazer aquilo. É melhor não arriscar, né? O que eu ia fazer mesmo? Eita, nós. Ah, lembrei. Ia mostrar o projeto aqui, ó. Do. Pronto. Eu vou mostrar o vídeo exportado. Eu não sei se. Ih, mano, tô travando muito? Deixa eu abrir. Não. É na minha telinha aqui. É a tela do notebook, então, que me engana. Dá um play. Eu não sei se vai sair. Não vai sair com áudio. Nem. Não precisa sair com áudio. Deixa eu voltar pra. Vou voltar aqui pra minha tela principal. Então esse aqui é o projeto Earth is not flat, tá bom? Então esse daí foi o projeto. Deixa eu só voltar aqui, ó, na parte que aparece os personagens. Se vocês repararem aqui, ó, na parte que aparece os personagens eles não piscam, né? Eles só mexem a cabeça, assim, sabe? Eles só balançam a cabeça, porque não tinha tempo, gente. Imagina, o que eu mostrei pra vocês hoje de reconstruir o rosto. Imagina você fazer isso pra cada um deles.
E olha que eu só queria fazer eles piscar, então eu só tinha que reconstruir o olho, né? Imagina o trampo que ia dar. E não deu tempo. Não deu tempo de fazer. Mas, basicamente eles estão bem simples, né? Entre aspas, né? Eles só balançam a cabeça. E, inclusive, melhor ainda, gente. Eu vou mostrar. Deixa eu voltar aqui para a câmera de novo. Para eu abrir. Eu vou abrir esse projeto lá no Behance. Deixa eu abrir aqui. No Behance. Lá no Behance tem bastante detalhe, tá? Desses personagens aqui. Behance, Earth's Not Flat. Deixa eu voltar aqui pra tela. Aí, ó. Eu tenho uma apresentação do Behance completa dele aqui. Eu explico o conceito aqui, tenho todos os personagens aqui em volta. O meu favorito definitivamente é esse. Porque eu consegui deixar o Serjão maromba. Aí, ó. E todos funcionam do mesmo jeito, ó. Só balançando a cabecinha. Eu explico um pouquinho de cada um desses personagens. E aqui embaixo, essa parte aqui é mais pesada porque tem muito GIF. Nem roda tão bem aqui, ó. Porque é muito pesado o GIF. Tem que achar outra forma de apresentar assim. Se bem que agora carregou legal, ó. Então aqui mostra cada um dos personagens. Aqui mostra um breve rig do burrinho, que acredita na Terra plana. Aqui embaixo eu mostro todas as camadas, a forma que eu preparei elas lá, a forma que eu separei elas. Inclusive algumas nem precisavam separar tanto, porque eu só acabei animando a cabeça. Então às vezes não acontece isso, gente. Às vezes você faz tanto um negócio ali e no fim você nem usa. Aqui eu nem mexi no corpo deles, só mexi a cabeça, então. Mas tranquilo. E aqui tem as cenas individuais, tá bom? Inclusive aqui tem vários outros projetos de colagem. Teve um aqui que eu fiz que é tipo um currículo, né? E aqui foi vários detalhes interessantes. Gente, tudo que eu mostrei pra vocês hoje de design, né, de adaptação de design, eu aplico em tudo isso aqui, gente. Tudo isso aqui que você tá vendo, todas essas animaçõezinhas aqui, cara, todo o arquivo é preparado do mesmo jeito. Tudo que eu fiz ali no Photoshop é basicamente o que eu fiz para todos esses daqui. Todos. Mas aí a gente vai entrar ainda com mais detalhes amanhã no After, tá bom? Mas eu vou parar por aqui, gente, porque já vai fazer 2 horas de live. E eu pretendia só fazer uma. Rapaz. Tá bom, gente? Eu vou finalizar por aqui hoje. Antes de concluir, vocês têm mais alguma dúvida? Sobre GIF? Sobre GIF. Deixa eu colocar a câmera do After. E deixa eu voltar para o After. Tô dentro do After? Tô dentro do After. O que eu uso é isso aqui, ó. After. Shift Z, ó. GIF Gun. É um plugin. Não é gratuito. Não é gratuito. Acho que é uns $80. E tá na versão 2 agora. Mas assim, a versão 2 não vi necessidade de fazer upgrade, porque eu uso a versão 1 já há muitos anos e pra mim tá funcionando super bem, tá? Então, GIF Gun eu uso muito para fazer GIF, tá? Por que ele é interessante? Porque no botão você cria o GIF, mas aqui nas configurações, ó, você tem essa opção de você pode mudar o tamanho do GIF, você pode mudar o frame rate, eu dificilmente mudo isso aqui, você pode selecionar as qualidades e você pode ir testando. Você começa em low, medium, high, que você vê o tamanho que dá. Mas eu não vou entrar em detalhes com isso aqui, gente, porque o que acontece? Além dessas aulas aqui, eu vou dar essa aula ao vivo, abordando algumas coisas de rig e de adaptação de design, mas eu tenho planejado também algumas aulas de como que você apresenta o seu projeto lá no Behance, como que você prepara os arquivos para apresentar lá no Behance. Outra ideia é mostrar, quando por exemplo você vai fazer um showreel, às vezes o vídeo da pessoa é muito bacana, só que a pessoa esquece de fazer uma montagem legal no áudio. E eu tenho a ideia de fazer um vídeo para postar lá no Instagram, no Reels, como que você pode editar manualmente a música para você concluir ela de uma forma mais interessante, ao invés de você dar um fade out, sabe? A música acaba, vai diminuindo o volume e tal. Mas são ideias, tá bom? Tô dando spoilers para vocês aí. Mas tá bom, gente, é isso aí, gente. Qualquer coisa me chama no Insta e amanhã tem mais, tá? Às 7 horas. Amanhã vai ser a parte legal, amanhã a gente vai trabalhar com rig. Beleza? Tchau, gente, valeu. A minha gata vai passar aí na frente. Acho que nem deu pra ver, né? Vai aparecer um rabo aí. Enfim, gente, brigadão pela presença de todos. Amanhã tem mais, hein? Um abraço.